galera do segundo ano, mais uma vez aqui, professor Alan Maia com vocês, para a gente dar continuidade ao nosso estudo. Na aula de hoje, vamos estudar o que a gente chama reino animal, onde eu vou ver os animais poríferos e os animais quinidários. Como característica geral, esses animais, ele pertencem ao grupo dos animais eucariotos. Quando eu falo animal eucarioto, é aquele animal que ele é formado por células do tipo eucariótica. Eles também são pluricelulares. Quando eu falo pluricelular, é aquele animal que ele tem mais de uma célula. Ele é heterótrofo e ele apresenta um zigoto diploide. Quando apresenta zigoto diploide, ele tem dois N, que a gente já sabe, haploide e o diploide. Heterótrofo, ele não produz o seu próprio alimento. A classificação, ele tem os animais sem tecido nenhum, conhecido como parazoa, o parazo, onde eu tenho os poríferos. Os poríferos, eles não apresentam tecido. Já eumetazoa, eles apresentam tecido. São os demais animais. Então, porífero é o parazoa e o eumetazoa, eles são os outros animais. Parazoa, sem tecidos. Eumetazoa, com tecidos. Está aqui a classe, vários animais, estrela do mar, arara, uma lula. Então aqui eu tenho os grupos dos animais que a gente conhece. Você chegar numa praia, você vai encontrar no mar alguns animais que eu tenho aqui. Se você chega numa floresta, você vai encontrar alguns animais que eu tenho aqui. Vamos ver aqui os filos que a gente vai estudar. Na aula de hoje, porífero e quinidário. Na próxima, plateuminto, nemateuminto, molusco, anelídeo, artrópoda, equinodermata e, por último, o filo dos cordados. Então, aqui é uma escala crescente do desenvolvimento animal. Primeiro, o mais simples, poríferos, que aqui os poríferos não têm tecido. O restante desses animais aqui, todos eles têm tecido. Eu tenho aqui uma árvore filogenética, onde eu tenho sempre um ancestral comum. Através desse ancestral comum, eu começo a apresentar os ramos. E aqui começa a ser formado os animais que a gente conhece no dia a dia, nas nossas literaturas, na internet, que você pode encontrar. Isso aqui é a filogenia que a gente já estudou na classificação. Vamos começar a falar um pouco sobre o nosso amiguinho porífero. Os poríferos, como vocês estão vendo aqui, é a esponja do mar. O porífero, ele tem como característica geral, primeira característica, são, na maioria, aquáticos. Cuidado, todos aquáticos, coloque isso como sendo negativo. A maioria são aquáticos. Eles são sésseis. O que vem a ser sésseis? Eles são presos ao substrato. Eles também aqui são assimétricos. Ele não apresenta simetria. Não apresenta tecido verdadeiro. Eles são acelomados, aneuromiários e ablásticos.
Gente, o porífero, ele é o animal mais simples. Ele é um ser muito simples. Ele não tem praticamente nada. Por que ele é chamado de porífero? Porque o corpo dele é todo cheio de poros. Cheio de quê? De aberturas. Morfologia. Os poríferos, ele tem o que a gente chama de ósculo, abertura por onde sai a água. Ele tem também o átrio, que é a cavidade interna por onde circulam os nutrientes e gases respiratórios. Então, no porífero, o ponto principal que a gente tem que se ligar é essa parte aqui, ó, o ósculo e o átrio. O ósculo é a parte por onde vai sair a água. É uma cavidade, é uma abertura. Já o átrio é a parte interna da esponja. Poros possibilita o fluxo de água para o interior do átrio. E o mesênquima é a camada gelatinosa que preenche o corpo do animal. Então, o porífero, ele tem o ósculo, ele tem um átrio, ele tem o que eu falei a vocês, os poros, e ele tem o mesênquima. Esse mesênquima, ele vai preencher todo o corpo de quem? Do animal. Está aqui o que eu falei agorinha para vocês. Essa parte aqui é o que eu chamo de ósculo. Essa parte aqui, interna, é o que eu chamo de átrio. Você tem aqui, ó, vários poros, que isso aqui são o quê? As aberturas. Por onde o nutriente entra, chega ao átrio e sai por onde? Pelo ósculo. Eu tenho aqui algumas células, o coanócito, o amebócito, eu tenho aqui o plasmócito. Então, quando a gente fala de esponja, estamos falando de um animal muito simples. Os tipos de célula que a gente pode encontrar. Arqueócito é a célula totipotente. Pinacócito, revestimento, ela é toda revestidazinha, o pinacócitozinho que vai revestir a esponja. Porócito forma os poros. Espongiócito, fibra de espongina. Espícula, sustentação. Coanócito, captura e digestão de alimentos. E o amebócito, distribuição de nutrientes e formação. Muita prova de vestibular já caiu isso. Primeiro ponto que a gente fala muito são os coanócitos, são os amebócitos, e também a gente tem a espícula, que ela serve para sustentar a esponja. Como eu tenho aqui, ó, o desenho onde eu peguei um coanócitozinho, onde eu tenho o pinacócito, tenho a espícula e os amebócitos. Então, os poríferos é, na escala evolutiva, o ser mais simples que podemos encontrar. Por que eu digo que ele é o ser mais simples que a gente pode encontrar? Porque os poríferos, eles não apresentam tecido. Devido a ele não apresentar tecido, ele se torna um ser muito simples na escala evolutiva. Eu tenho aqui os tipos de esponja. Eu tenho uma esponja mais simples até a esponja mais desenvolvida. A esponja mais simples, ela é conhecida como asconoide. No caso, é o asco. Por que ela é simples?
ela tem o ósculo, ela tem os esporos, ela tem o átrio. Quando eu passo para ciconoide, ascon, aceuco, ela já é um pouco mais desenvolvida do que a ascon. Ela é maior. E por último eu tenho a leucon, que é uma gigantesca, onde eu tenho o ósculo e eu tenho o átrio. Nutrição e excreção da esponja. Como é que a gente pode falar sobre a nutrição de uma esponja? Eles são animais do tipo filtradores. O que vem a ser um animal do tipo filtrador? É aquele animal onde ele vai filtrar através de difusão a entrada do alimento na hora da esponja realizar a sua nutrição. As esponjas, ela vai se alimentar de quê? De plâncton, partículas de detritos e bactérias. Então, as esponjas, ela vai se alimentar exatamente de quem? Do plâncton. O alimento, ele é capturado, o alimento, ele é digerido pelos coanócitos. Então, a gente já viu os tipos de célula. E uma célula muito importante na esponja é o coanócito. Porque esse coanócito, ele vai realizar a digestão intracelular. E ele vai transferir para quem? Os amebócitos. Então, o alimento entra dentro da esponja pelo coanócito, que o coanócito, ele vai ter um flagelozinho que começa a bater o batimento e o nutriente entra na esponja. Quando entra, ele vai ser transferido exatamente para quem? Amebócito. Que esse amebócito, ele vai destruir a partícula que está penetrando. Os resíduos são liberados pelos canais aquíferos por difusão e eliminado por quem? Pelo ósculo. Então, ele entra, chega ao átrio, é destruído e ele sai por onde? Pelo ósculo. Tá aqui, ó, um coanócitozinho. Como eu falei a vocês, o colarinho, que é o flagelozinho, as partículas entrando, água mais partículas alimentar, onde eu tenho o amebócito aqui, ó. Esse amebócito realiza a digestão, destrói o que a esponja recebeu e em seguida libera a saída por onde? Pelo ósculo. Trocas gasosas. A esponja utiliza o gás oxigênio trazido por onde? Pela água, que é bombeado pelo sistema de quê? Canais. O oxigênio atinge todas as células por quê? Difusão. O que é uma difusão? É a passagem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, pegou a partícula, recebeu o oxigênio que está sendo trazido da água, joga dentro da esponjazinha, ali atinge todas as células e em seguida o gás carbônico vai ser o quê? Eliminado para o ambiente. Então ele recebe o oxigênio e libera gás carbônico. É o que eu digo aqui a vocês. Aqui eu tenho a esponja, o oxigênio penetrando dentro da esponja, banha todas as células da esponja e em seguida é eliminado o que? O CO2. Penetra o oxigênio e sai o que? O CO2. Classificação: a espícula calcária, espícula silicosa e a classe Demospongia é a rede de que? Espongina. Quando a gente fala de espícula, essa espícula é que vai prender a esponja ao substrato e deixar a esponja em pé.
Se não tivesse essa espícula, as esponjas, ela o quê? Cairia. A reprodução da esponja. A esponja, ela tem o brotamento, formação de brotos, que pode se destacar da esponja parental. Quando eu falo esponja parental, é o pai. Gemulação, formação de broto interno, formando gêmula. Fragmentação ou regeneração. O fragmento pode se regenerar, originando novas esponjas. Então, esse tipo de reprodução assexuada na esponja é brotamento, gemulação ou fragmentação. Eu tenho aqui uma esponja, aqui. No caso, o pai. Formou o broto. Esse broto cai no substrato e em seguida forma uma nova esponja. Já a gemulação acontece internamente. Sexuada, formação de gametas. Quando a gente fala assexuada, é quando não tem gametas. Quando a gente fala sexuada, quando acontece formação de gametas, onde eu tenho aqui o óvulo e eu tenho o espermatozoide. A maioria das espécies, ela é o que? Hermafrodita. E ela é do tipo monóica. Cuidado com os termos técnicos. Quando a gente fala monóica, é quando a esponja, ela não tem sexo separado. Quando eu falo dioica, é quando eu tenho a parte feminina e eu tenho a masculina. Reprodução sexuada. A esponja masculina, a esponja feminina. A esponja masculina libera o quê? O espermatozoide. E esse espermatozoide vai penetrar do porócito e acontece a fecundação onde? No óvulo. Quando acontece essa fecundação, vai acontecer o desenvolvimento da anfiblástula. Liberação da anfiblástula através do ósculo, que sai. E aqui eu tenho uma larvazinha, que essa larva vai fixar onde? Num substrato. Então acontece o encontro do espermatozoide com o óvulo e forma essa larvazinha que é anfiblástula, que ela vai se fixar onde? No substrato e consequentemente vai formar uma nova esponja. Então, a reprodução de uma esponja, ela é sexuada e a reprodução de uma esponja, ela é assexuada. A reprodução da esponja assexuada, ela tem o quê? O brotamento. Já a sexuada vai ter que ter a liberação dessa larva. E essa larva, ela é ciliada. Vamos falar agora sobre o filo quinidário. Observe a diferença principal entre os poríferos, que ele é o mais simples, para que a gente chegue ao quinidário. Qual é a característica geral de um quinidário? Eles são invertebrados. Eles são acelomados. Não possuem celoma, que é uma aberturazinha. Diblásticos. Diblásticos é quando apresenta 2 folhetos embrionários. E ele possui simetria radial, diferente do porífero. O porífero, ele não tem nada disso. Ele é ablástico, ele não tem folhetos embrionários. Primeiro animal a apresentar célula nervosa. Então, os quinidários, na escala evolutiva, ele foi o primeiro animal a começar a ter o tecido nervoso. Outro ponto importante, cavidade digestória. Foi um animal que começou a apresentar a gastroderme, denominada cavidade gastrovascular. 2 formas de vida. Ela tem o pólipo, que é preso ao substrato, e ele tem a medusa, que apresenta vida livre.
Então, observando a escala evolutiva principal do quinidário, é apresentar as células nervosas e uma cavidade o quê? Digestória. Aqui são alguns quinidários, essa fotozinha para vocês. Aqui eu tenho um detalhe importante. Como eu disse, os quinidários, eles podem ser césseis, que eu chamo aqui de pólipo, que ele está preso ao substrato. Observe que ele tem a cavidade gastrovascular. Observe que ele começa a ter uns tentáculos. Observe que o animal começa a ter o quê? Uma boca. Já o porífero, ele não tem nada disso. O porífero, ele só tem o quê? A espícula para prender ele ao substrato, e o porífero, ele tem a parte central, que é chamada de átrio, e a parte superior, que é chamada de ósculo. Já uma medusa, ela tem uma vida livre. Ela tem os tentáculos, ela tem o que? A boca, e ela tem a cavidade gastrovascular e a mesogleia, que é a camada gelatinosa para ocorrer o preenchimento do tecido. A classificação de um quinidário. O quinidário, ele é classificado em hidrozoários, a classe hidrozoa. Predominantemente pólipos, conhecido como hidras e as caravelas. Sifozoa, predominantemente as medusas, água-viva. Antozoa, exclusivamente polipóides, são os corais e anêmonas do mar. Cubozoa forma os sifozoários, cubozoa ou sifozoa, porém cúbicos. Então, o que é que eu posso falar aqui da classificação? Observe que a primeira classe é a hidrozoa, ou são os hidrozoários. No caso eu tenho quem? As hidras e as caravelas. Quando eu falo da água-viva, é a sifozoa, predominante as águas-vivas. Então, cuidado, hidrozoa é a caravela, sifozoa é a água-viva. Cuidado para você não misturar a caravela, colocar na sifozoa. Ocorre na hidrozoa. Anêmona e os corais. Então, os corais também são os seres do grupo dos quinidários. Eu tenho aqui algumas fotozinhas das classificações dos quinidários. Tipos de células. Eu tenho mioepiteliais. Ela vai atuar como músculo, permitindo o quê? A contração do animal. Células intersticiais, célula-tronco, totipotente. Quando a gente fala célula-tronco, são células embrionárias. Não tem ainda a característica própria. Células glandulares, secretam muco adesivo e atua nas enzimas digestórias do animal. Célula sensorial, capta estímulo químico e táteis. Célula nervosa, conduz os impulsos nervosos do animal. E o quinidoblasto, ataque e defesa. Desse ponto aqui, importante para falar a vocês dos tipos celulares dos quinidários, está essa célula aqui, ó, o quinidoblasto. Por que eu falo do quinidoblasto? Porque o quinidoblasto, ela vai ajudar no ataque e na defesa do animal. Está aqui, ó, um quinidáriozinho, onde eu peguei aqui uma fotozinha e eu tenho vários tipos de célula. Também chamadas quinidócitos, são exclusivas de quem? Dos quinidários. Como eu falei a vocês, o quinidoblasto é muito importante e é exclusivo do animal conhecido como
quinidário. Esse quinidoblasto, no caso o quinidócito, é uma célula urticante, onde ele vai liberar o quê? Uma toxina, utilizada para o quê? A defesa do animal e o ataque. Então a pessoa chega no mar e você vê ali a caravelazinha, cuidado que nos tentáculos dela vai ter essa célula urticante, chamada de quinidócito. Por quê? Para liberar, para ele ter a defesa contra os seus predadores. Está aqui o quinidoblasto, essa célulazinha que a gente diz que ela é urticante. Célula urticante intacta, ela está paradinha. O animal não está sendo nem atacado e nem vai atuar como a sua defesa. E nem está no momento de ele pegar a sua presa. Ocorreu a descarga, então já começa o quê? A sair. Descarregada total, libera o quê? Um flagelozinho, que esse flagelo, ele é urticante. Quando bate na nossa pele, começa o quê? A queimar. Respiração e circulação. O ponto aqui agora vai ser fisiologia. Quando a gente fala da respiração e da circulação, esses animais existem as trocas gasosas e transporte de nutriente por difusão. Esse animal, ele realiza as trocas gasosas e transporta o nutriente também porque difusão. Não acontece gasto de energia. Difusão, meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Esse animal não possui sistema respiratório ou circulação. Sistema nervoso. Esse animal já começa a ter um detalhe. Ele já apresenta uma rede nervosa. Então, na escala evolutiva, o porífero não tem sistema nervoso. Já o esquinidário já começa a ter a sua rede nervosa. Sistema digestório. Realiza digestão extracelular. Quando eu falo digestão extracelular, fora da célula, realizada na cavidade gastrovascular, por ação de quem? Enzimas. E intracelular, no interior de quem? Das células. Então, a digestão desse animal, ela acontece fora e dentro da célula. Nutrição essencialmente carnívoro. Então, quando a gente fala dos quinidários, eles são carnívoros. Se alimenta de quem? Pequenos crustáceos e peixes, ingerindo o alimento pela boca. Voltando aos poríferos, a nutrição dele é através de quem? Do plâncton, de detritos ou de algumas bactérias. Já o quinidário, ele é carnívoro. Ele se alimenta do crustáceo e se alimenta de quem? Dos peixes. Porque ele já apresenta o quê? Uma boca. E já apresenta uma cavidade gastro, que os poríferos não têm. Reprodução assexuada. Também tem assexuada, que eu chamo de quê? Brotamento. Ele vai formar o que a gente chama de quê? Do broto. Olha ela aqui, ó, o pólipo, e aqui está formando um broto. Esse broto ele vai cair ao substrato. Quando ele cai ao substrato, formou um novo pólipo. Não precisa de encontro de quê? Gametas. Já sexuada, produção de gametas. A fecundação ela é o quê? Externa. Larva conhecida por éfira, por estrobilização. Larva plânula, por fecundação. Eu tenho aqui, ó, sexuada e assexuada. Assexuada, brotamento,
soltou o brotozinho no substrato, formou o pólipozinho. Libera a larva plânula, que esta larva vai o que? Fecundar. Então eu tenho aqui a parte sexuada e aqui eu tenho a parte assexuada. Lembre-se, assexuada, brotamento. Sexuada, ele tem o que? A larva. Então, galera do segundo ano, nesse momento de hoje que eu tive com vocês, passando o assunto para vocês, uma dica de estudo que eu deixo para vocês é o seguinte: observe a diferença entre o filo porífero para o filo quinidário. Observe a escala evolutiva, o que o porífero tem e o que o quinidário não tem, e o que o quinidário tem e o porífero não tem. Observe também os tipos de células, o que é que cada célula faz. Observe o tipo de reprodução. Observe a reprodução assexuada do porífero. Observe a reprodução assexuada do quinidário. Observe a reprodução assexuada, onde você vai ter o quê? O brotamento. E o ponto da assexuada, que a gente vai ter o quê? As larvas. No livro de vocês tem tudo isso que eu estou passando para vocês, esse pequeno resumo para vocês, essa ideia que eu estou passando para vocês. No mais, até a nossa próxima aula e um grande abraço para vocês.